E aí, pessoal? Agora a gente vai discutir como a gente forma uma elite, né? Como essa elite ela é construída e como essa elite governa, né? Bom, primeiro, quem que é a elite? A elite é uma minoria que detém o poder, né? A gente está falando principalmente do poder político nesse ponto de vista, né? Então, é um grupo específico, não pode ser todos, então não é exatamente um lugar onde tem uma soberania exatamente popular, ou pelo menos se existe uma soberania popular, ela acaba sendo representativa ou alguma coisa parecida. Então, elite é uma minoria que detém o poder. Como que eles mantêm o poder? Tem várias formas de manter o poder. Eu coloquei 4 aí importantes, que são através das leis, você cria uma dominação racional legal, né? Violência, que funciona, né? Você coloca a espada no pescocinho de alguém e fala, você quer me obedecer? Da outra pessoa vai falar, sim. Então, às vezes, a elite, ela detém a violência, ela monopoliza a violência, ou pelo menos tem uma grande força de coerção nessa sociedade. A tradição, porque essa elite manda, porque foi sempre assim, né? Porque tradicionalmente as mesmas pessoas que mandam, e pode ser por religião. Ah, são os iluminados, são os, ah, os mais próximos de Deus ou dos deuses, né? Então eles acabam formando uma elite, né? Mas uma coisa importante é manter a distribuição desigual do poder. É assim que uma elite se mantém. Por quê? Porque tendo essa distribuição desigual, você não expande muito a elite. Porque se você expandir uma elite muito grande, você deixa de ser minoria, daí acaba a ideia de elitismo de fato. Bom, mas como criar esses meios que vão te ajudar a manter o poder? Você vai criar uma base que vai te dar os recursos necessários para você fazer leis, violência, tradição, religião. Pode ser, por exemplo, uma base proprietária, né? Então, por que você manda? Como, por exemplo, as elites gregas. As elites gregas mandavam porque, por exemplo, na Grécia, em Atenas, esses caras tinham a propriedade dos campos, a propriedade, eles controlavam a produção, então eles acabavam, ao longo do tempo, tomando as decisões. E porque também isso acabou sendo uma tradição, os pais, o pater família vai manter isso. Pode ser uma base religiosa, então a elite religiosa vai governar. Ou pode ser uma base revolucionária, né? Então existia uma certa maneira de poder, você vai lá, rende essas pessoas, faz uma revolução e tira quem estava no poder e substitui com uma nova elite, né? Então, como você cria esses meios que vão te manter no poder? Através da propriedade da religião ou da revolução, tá bom? Bom, agora uma pergunta capciosa aqui, né? A elite é composta pelos melhores, né? A resposta rápida é não, né? Melhores no quê? Melhores na manutenção do poder, talvez, né? Mas mesmo assim a elite não é composta pelos melhores intelectualmente, né? Nem politicamente, porque existem pessoas mais hábeis politicamente em outros lugares, e principalmente porque essa elite ela tem uma certa inércia, ela continua ali porque ela já estava, ela vai ter esses meios de manutenção de poder que a gente está falando agora. Bom, mas como se entra na elite, né? Qual que é a maneira de ascensão nessa elite, né? Eu coloquei aqui algumas coisas que normalmente elas são as mais utilizadas, mas, por exemplo, casamento. No casamento você entra numa elite, né? Então, por exemplo, alguém que casa com um presidente ou uma presidente de determinado país já entra nessa elite, já está na cabeça do governo político dessa região. E como você vai fazer esse casamento? Daí tem um ponto importante. O casamento, até muito recentemente, era um meio muito grande de se estabelecer um certo status social já demonstrar qual classe você pertence. Então, nobres se casam com nobres, os servos, na Idade Média, se casam com servos e por aí vai. Então, como que você mantém essa elite? Fazendo casamentos fechados na própria elite. Então, você acaba mantendo essa elite fazendo casamentos dentro dessa própria elite. Outra maneira de você entrar nessa elite, aqui no Brasil, por exemplo, através de concurso, né? Concurso para entrar na elite, como assim? Por exemplo, você faz um curso de direito, né?
tem alguns anos de prática e depois estuda para um curso da magistratura, se torna juiz. E a partir daí você faz parte de uma elite política que toma decisões específicas e ela tem uma certa solidariedade, ela tem uma certa cumplicidade e forma uma certa elite. Ou, por exemplo, você estudar para o concurso da diplomacia, né, brasileira, isso também pode acontecer. Assim como concursos, as eleições, elas são muito importantes para você entrar na elite, porque em grupos democráticos, em países e lugares democráticos, as eleições podem, tecnicamente, alçar as pessoas para o nível de comando. Tem também o dinheiro ajuda você a fazer parte da elite, porque você pode comprar as pessoas, né? É simples, não tem muito o que explicar isso, né? Só dar propina para algumas pessoas e olha só, você conseguiu uma concessão específica, você já está conseguindo influenciar. Pode ser legal, pode ser ilegal, né? Então, existe das duas maneiras para você chegar nisso. Ou você pode simplesmente financiar a campanha de um prefeito, de um deputado federal, estadual, governador, presidente, e falar, olha, eu te dei aqui uma certa quantia de dinheiro, eventualmente eu vou cobrar você depois, né? E, obviamente, as redes de sociabilidade, né? As redes de sociabilidade criam uma elite. Então, para você entrar nessa elite, você precisa entrar nessas redes de sociabilidade, né? Então, você precisa ter um determinado percurso na sua vida para se aproximar ali. Como que você faz parte de determinada rede de sociabilidade política? Eu vou dar um exemplo. Na França, os últimos presidentes, desde Charles de Gaulle, que vai abdicar em 1968, né? De 68 para cá, todos os presidentes franceses, exceto um, estudaram em 3 cursos, aliás, em 3 escolas de ensino superior, né? Então, todos o que vocês conhecem, exceto Sarkozy, que é o ponto fora da curva, todos os outros passaram pelo mesmo lugar. Então, por que isso é importante? Porque eles passaram lá, criaram redes de sociabilidade de longo prazo, né? E isso faz com que eles tenham acesso à administração pública, à burocracia, a partidos políticos que vão levá-los ao poder, tá? Então, essas são as maneiras de ascensão. E como você vê, nem sempre são os melhores que estão ascendendo, são os mais ricos, né? Nem sempre os mais ricos são os melhores. Ah, não, mas ele teve capacidade de ter dinheiro. Bom, ter dinheiro, a acumulação de capital não é uma capacidade, você pode herdar capital, você pode ganhar na Mega Sena, né? Que é uma coisa mais aleatória que ganhar na Mega Sena. Então, ter dinheiro não é exatamente fazer parte dos melhores intelectuais ou politicamente mais hábeis, tá? E uma elite pode ser democrática, exceto se você tem uma temporalidade da elite muito reduzida, ou seja, você tem uma elite política que vem por eleições e essa elite vai sair, vai ser substituída de 4 em 4 anos, as elites não tendem a ser democráticas, porque os valores elitistas são valores de preservação, né? São valores que buscam a diferença das pessoas, não a integração. Então, a elite não tende a ser democrática. A elite quer privilégios, a elite quer coisas só para elas. E quando você questiona as elites, né, as elites não vão gostar. Quando você questiona uma elite política, fala, por que você tem tantos privilégios, né? Essa elite política, ela vai se manter, né? Elite econômica também, qualquer outro tipo de elite, isso vai acontecer. Elite política é elite econômica? Não necessariamente, pode ser, depende muito do local. Por exemplo, na Idade Média não era, né? Existiam comerciantes burgueses muito ricos, enquanto a nobreza e o clero que faziam boa parte da elite política. Hoje em dia, tende a ser uma coisa parecida, tanto que não é incomum que grandes empresários tentem se eleger para várias coisas. Mas, mesmo que a elite política, né, com políticos muitas vezes quase profissionais, existe uma elite econômica muito próxima, né? Então, às vezes elas se confundem, não. É que é difícil você ser presidente e empresário ao mesmo tempo, né? Você tem que comprometer uma das duas coisas para acontecer, para que isso aconteça. E mais uma coisa muito importante, as elites, mais do que as outras classes, elas são extremamente solidárias, né? Então, para manter essa elite, você depende das outras pessoas e por isso você vai cuidar um dos outros, né? Então, essa elite, ela é solidária. Por isso que, por exemplo, as elites políticas, elas têm uma certa solidariedade. Por que que
o legislativo não bate muito no judiciário, né? Porque o STF não bate muito nos deputados e senadores, e os deputados e senadores permitem que o STF esteja lá bem confortavelmente. Porque as elites, elas tendem a ser solidárias. A não ser que você veja ali um espaço de obter mais poder, daí você vai puxar o tapetinho, né, do seu amiguinho. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.